Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo, vamos resolver e comentar as questões de matemática da primeira fase do vestibular Unicamp 2024. Os enunciados foram extraídos do site do vestibular da Unicamp e seguem a ordem das provas Q e Y. Então, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal. Sem mais delongas, vamos começar! A questão 54 aborda a geometria plana. O enunciado menciona uma pizzaria que vende dois tipos de pizzas, uma individual, de diâmetro D, e uma de 20 centímetros de diâmetro. A questão pergunta qual é o valor de D para que 4 pizzas individuais custem o mesmo que a pizza de 20 centímetros de diâmetro, considerando que o preço de uma pizza é proporcional à sua área. Então, inicialmente, para solucionar essa questão, eu vou chamar a área da pizza de 20 centímetros de A, 20 centímetros de diâmetro, e de A individual a área da pizza individual, com o diâmetro D, tá? Como, pelo enunciado, o preço da pizza é proporcional à sua área, para que uma pizza com diâmetro de 20 centímetros custe o mesmo que 4 pizzas individuais, é necessário que A é igual a 4A individual. Né? A área da pizza de 20 centímetros de diâmetro tem que ser igual a 4 vezes a área da pizza individual. Como a área do círculo é πr² e o raio da pizza de 20 centímetros de diâmetro é 10, 20 dividido por 2, 10 centímetros, e o raio da pizza individual é d sobre 2, a gente tem que π vezes 10 ao quadrado é igual a 4π vezes d sobre 2 ao quadrado. Aqui dá para cortar o π dos dois lados. Então, desenvolvendo, a gente tem que d sobre 2 ao quadrado é igual a 25, né, porque 10 ao quadrado é 100, e 100 dividido por 4 dá 25. A partir daqui, a gente tira que d sobre 2 é igual a 5, e finalmente d é igual a 10 centímetros, o que está na alternativa C de casa. Tá? Então, uma questão aqui relativamente tranquila de geometria plana, era só ler o enunciado com atenção, lembrar da fórmula do cálculo da área do círculo para chegar à resposta correta. Tá? A questão 55 é de raciocínio lógico, tá? Ela não envolve nenhum tipo de conteúdo específico, somente raciocínio. Pelo enunciado, 3 amigas se encontram em um parque para andar de bicicleta ou de patins. E aí o enunciado traz uma regra para a escolha entre patins e bicicleta. A regra é a seguinte: se Ana anda de patins, então Carol também anda de patins. Bruna anda de patins apenas quando Carol anda de bicicleta. E pelo enunciado, sabendo que neste final de semana Carol andou de patins, então é necessariamente verdade que aí a gente tem que indicar qual que é a alternativa correta dentre as 4 apresentadas. Então aqui vamos analisar a alternativa por alternativa. Começando pela alternativa A. Ana andou de patins. O que é uma afirmativa que pode ser falsa, porque somente pela regra apresentada não é possível concluir que a Ana andou de patins. Pela regra apresentada, a gente sabe apenas o que a Carol vai fazer caso a Ana tenha andado de patins. Tá? Agora, como a outra informação que nós recebemos é que a Carol andou de patins, não dá para concluir nada sobre se a Ana andou de patins ou não. Tá? Então, essa alternativa é falsa. Alternativa B. Ana não andou de patins, o que também é uma alternativa falsa, pelo motivo já exposto. Tá? Somente pelo que foi apresentado no enunciado, não dá para concluir se a Ana andou de patins ou de bicicleta, tá? Não tem como concluir nada a partir daí.
Afirmativa C. Bruna andou de patins. Essa afirmativa também é falsa, porque, pela regra, a Bruna anda de patins somente quando Carol anda de bicicleta. Como Carol andou de patins, a gente consegue concluir que a Bruna não andou de patins, tá? E isso nos leva à alternativa D. Bruna não andou de patins, tá? Então, foi uma questão que eu considerei aqui de nível médio, tá? Exigiu apenas raciocínio lógico, mas tinha que ler atentamente o enunciado e analisar atentamente tanto a regra quanto as alternativas para chegar na resposta correta. A questão 56 aborda sistemas de equações. O enunciado menciona uma feira de adoção de animais, onde havia cachorros, gatos e pintinhos. O enunciado traz algumas informações sobre as quantidades desses animais na feira e a questão pede a quantidade de gatos para adoção. Então, para resolver a questão, eu vou chamar a quantidade de cachorros de C, a quantidade de gatos de G e a quantidade de pintinhos de P. Tá? E aí, pelo segundo parágrafo do enunciado, a quantidade de gatos somada à quantidade de pintinhos era 4 a mais do que a quantidade de cachorros. Partindo desse dado, nós já podemos montar uma equação. A gente pode montar a equação que está aparecendo aí na tela. G mais P é igual a C mais 4. E logo depois dessa informação, o enunciado traz uma outra informação, um outro dado. O enunciado menciona que a quantidade de gatos somada à quantidade de cachorros era 6 a mais do que a quantidade de pintinhos. Então, de posse dessa informação, nós podemos montar uma segunda equação, que é a que está aparecendo aí na tela. G mais C é igual a P mais 6. Como a questão pergunta a quantidade de gatos, ou seja, qual que é o valor de G, uma ideia aqui é somar essas duas equações. Então, somando, conforme está aparecendo aí na tela, nós encontramos 2G mais P mais C é igual a C mais P mais 4 mais 6. Aqui, a gente consegue cortar o P, porque ele aparece em ambos os lados da equação. Assim como nós também podemos cortar o C, que também aparece em ambos os lados da equação. Fazendo isso, a gente encontra 2G igual a 10 e, finalmente, G igual a 5, tá? O que está na alternativa B de bola. Então, eu considerei uma questão tranquila, era só ler o enunciado com atenção, equacionar as informações trazidas pelo enunciado e depois resolver um sisteminha que era bem tranquilo, tá? Questão tranquila. A questão 57 é de geometria analítica. O enunciado menciona a entrada de uma caverna em formato de parábola com largura de 2 metros e cujo ponto mais alto está situado a 2,5 metros do chão. Aí o enunciado traz a figura representando a situação e pergunta qual é a altura máxima em metros que uma caixa com 1 metro de largura pode ter para passar por essa entrada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para resolver a questão é colocar essa parábola num par de eixos cartesianos, conforme está aparecendo aí na tela. E aí, por questão de conveniência, tá, eu estou posicionando essa parábola de modo que o vértice dela
corte o eixo Y, tá? Conforme está mostrando aí a figura. Então, o vértice vai ser o ponto de coordenadas 0 e 2,5. E aí, como a largura aqui dessa entrada é de 2 metros, eu vou colocar as raízes dessa parábola como 1 e menos 1, tá? Porque aí a gente aproveita a simetria da parábola e colocando 1 e menos 1, a distância entre essas raízes fica 2 metros, tá? E aí, eu vou colocar aqui tracejado uma representação da caixa, tá? E aqui, como a caixa ela tem 1 metro de largura, eu estou aproveitando aí também a simetria da figura, tá? Para posicionar ela de forma que as extremidades fiquem nos pontos menos 0,5 e 0,5, aí no eixo X, tá? E feito isso, eu vou chamar a altura da caixa de H, né? De modo aí que as coordenadas do ponto aí de intersecção dessa altura com o eixo Y seja dada por 0 e H, tá? Conforme está aparecendo aí na figura. E agora a gente já consegue equacionar, tá? A gente tem que lembrar aqui, para facilitar, que uma parábola ela pode ser equacionada como A, que multiplica x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. Como as raízes aqui são menos 1 e 1, a gente pode equacionar essa parábola como y igual a que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 1. E aqui a gente também pode simplificar, de forma que, ao obter y igual a que multiplica x ao quadrado menos 1. Tá? Feito isso, a gente tem que observar que o vértice da parábola, o ponto 0 de coordenadas 0 e 2,5, obviamente aqui pertencem à parábola, porque esse ponto, na verdade, é o vértice dela. Então, substituindo esses pontos na equação da parábola obtida, a gente tem que 2,5 é igual a vezes 0 ao quadrado menos 1. Donde nós tiramos que a é igual a menos 2,5. Então, a equação da parábola é y igual a menos 2,5 vezes x ao quadrado menos 1. Tá? Então, com essa equação, a gente também consegue notar aí pela figura que o ponto de coordenadas 0,5 e h pertence a essa parábola. Então, fazendo x igual a 0,5 e y igual a h, a gente tem que h é igual a menos 2,5 vezes 0,5 ao quadrado menos 1, menos 2,5 vezes 0,25 menos 1. Aqui fazendo a distributiva, a gente tem que h é igual a menos 2,5 vezes menos 0,75. Aí aqui facilita a gente colocar esses números em forma fracionada, né? Em formato aqui de fração, forma fracionária, na verdade. E aí, como a gente sabe que menos vezes menos dá mais, a gente vai ter que h é igual a 5 sobre 2, que é 2,5, vezes 3 quartos, que é 0,75. E aí, fazendo a multiplicação, a gente chega em h igual a 15 sobre 8, que é o que está na alternativa C de casa. Tá? Então, essa foi uma questão que eu considerei de nível médio, tá? Que foi uma questão que deu trabalho para fazer. Tinha que equacionar corretamente aí a situação, descobrir a equação da parábola, para depois conseguir achar o valor de h, a altura pedida pelo enunciado. Tá? Então, essa é uma questão de nível médio. E assim concluímos a primeira parte da resolução das questões de matemática do vestibular Unicamp 2024. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e, no próximo vídeo, a segunda parte dessa resolução. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!